Olá para você que acompanha o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora uma reflexão astrológica do céu da semana com enfoque clássico, ok? Então, esse é o tipo de visão que eu sigo de abordagem da astrologia e por isso, então, a gente tem um enfoque bem tradicional aqui, ok? Eu sei que tem alguns de vocês que seguem o canal, acho que uma boa parte que estuda astrologia moderna, mas então você vai precisar adequar porque o enfoque deste canal é clássico e eu não pretendo mudar. Se você tem uma opinião diferente, pode colocar aí nos comentários, mas respeite a opinião que eu tenho também sobre a astrologia, tá? Ultimamente tenho recebido aqui muitos comentários no canal de pessoas que seguem uma visão moderna, tal, com um pouquinho de agressividade, né, sobre a linha de estudo que eu sigo. Então, gente, paciência, né? Eu não entro em canais de outros profissionais astrólogos para colocar minha opinião sobre o que eu penso sobre a astrologia, porque eu respeito a opinião deles. Peço, né, pelo menos aqui no canal, que respeitem o tipo de visão que eu tenho sobre a astrologia, tá? Enfim, o canal eu faço de acordo com os conhecimentos que eu tenho, que eu busco para vocês, certo? Vamos então ao que interessa, né? A gente vai avaliar a semana de 8 a 14 de dezembro. Nesta semana nós não temos assim muitos eventos acontecendo. Vamos ter uma formação de fase cheia, Mercúrio que vai chegar já ao signo de Sagitário. Vamos entender aqui no dia a dia. Neste domingo, 8 de dezembro, a Lua vai ingressar em Touro. Na verdade, já ingressou às 4h19 da madrugada. É um território bem confortável, muito bom, que cria um clima bem aconchegante para o domingo, né? O próprio clima de domingo já é mais aconchegante, já é mais dado para o descanso ou mesmo para as diversões, entretenimentos, contatos familiares. E com a Lua no signo de Touro, isso fica bem facilitado também, porque Touro é exaltação da Lua e como a Lua tem essa informação dentro da visão eletiva, da horário, ou mesmo da natal, ligada ao humor, né? Ao humor do momento, quando a Lua está em Touro, o clima é mais calmo, ele é bem constante mesmo, lembrando que Touro é um signo da triplicidade da Terra e modalidade fixa, então existe pouca tendência às mudanças bruscas, ok? E também neste domingo, às 6h58, um aspecto muito harmonioso entre Lua e Júpiter. Júpiter chegou a Capricórnio na semana passada e isso fortalece mais ainda essa tendência à manutenção. Mesmo que Júpiter esteja num território de queda, ele ainda tem uma dignidade pouquinho aqui da face, e isso cria um clima bastante estável, mas abundante mesmo. É um bom momento para lidar com os temas ligados à vida material, coisas físicas, posses, compras também, porque tem uma tendência a bons negócios, e também para lidar com as relações familiares em um nível geral, porque ela é aconchegante, né? Tem uma característica provedora, isso é bem interessante. Agora, na segunda-feira, nós mantemos aqui a Lua em Touro e a Lua vai chegar num aspecto desafiador bem cedinho, no início da manhã com Marte. Exatamente esse que já aparece aqui. Bom, então, como eu disse para vocês há pouco, a Lua é o astro que dá o humor do dia. E se nós observarmos a condição de natureza, de modalidade, né, de Escorpião e Touro, é fixa. Então, como o aspecto de oposição já é um aspecto bastante desafiador, essa oposição diz sobre resistência, sobre as dificuldades em fazer fluir as coisas de uma maneira leve, de levar as coisas assim de uma forma tranquila. Lembra-se que eu disse no domingo que a Lua em Touro é bem constante, paciente e tal. E a oposição, ela fala do quê? Da dificuldade em atingir os objetivos de uma maneira tranquila. Então tem que manter um pouquinho de atenção no início da segunda-feira, porque é bastante provável que aquilo que você se propõe a fazer tenha entraves, né? E nós temos aqui Marte no domicílio dele em Escorpião. Escorpião é um signo fixo, Escorpião é um signo que representa bastante profundidade, tem um envolvimento emocional bastante grande. Então, as atitudes, as tomadas de decisão, elas sofrem porque interfere muito o campo emocional sobre aquilo que você pretende. Evite esse momento para decidir temas ou mesmo para iniciar assuntos com alguém, porque a tendência é levar essa rigidez para os temas, né, para o desenrolar dos temas também. Não é um bom momento para nada, tá? E tem que ter paciência mesmo aqui no início da segunda. Já um pouquinho depois, às 6h41, Mercúrio vai chegar a Sagitário. E o que acontece? Sagitário é exílio de Mercúrio, porque ele rege o signo oposto que é Gêmeos. Quando ele chega a Sagitário, primeiro, né, o tom da verbalização fica um pouco mais agressivo.
porque Sagitário é um signo de triplicidade do fogo, inclusive é um dos signos considerados bestiais. Então a metade, o símbolo do Sagitário qual é? Uma metade cavalo, uma metade homem, né? Então tem que manter também uma atenção para os temas de Mercúrio quando ele chega aqui a Sagitário, porque na fala há uma tendência a maior argumentação, no comércio há uma tendência a maior agitação. Sagitário também pertence, né, a um dos signos comuns, né, ou mutáveis, como a gente conhece, e essa oscilação entre os interesses, a maneira como se pronuncia para temas comerciais, ela precisa de uma certa atenção. Bom, ele vai ter bons aspectos, vai receber bons aspectos da Lua, vai aplicar outros bons aspectos e essa tendência vai se moldando, né, porque a gente não tem uma expressão só do planeta no signo, né, ele vai se relacionar com outros. Neste momento, se vocês observarem assim que ele chega a Sagitário, ele ainda não está em nenhum aspecto com outro planeta. Então ele está até numa condição solta, né, no mapa aqui, feral, como a gente diz. Então requer mesmo muita atenção para os temas de comércio, de transportes, burocracias, para o diálogo, assinaturas de contratos, reuniões e estudos de nível básico também. Fica tudo um pouco mais agitado, bem argumentativo. Bom, e também como Mercúrio tem a relação com a informação, notícias, né, redes sociais, a fofoquinha, o burburinho, tudo isso que corre aí no cotidiano do mundo fica um pouco nervoso, ok? Não é só um tom de aventura que corre em Sagitário, mesmo ele sendo território do grande benéfico, mas Mercúrio e Sagitário está no exílio, isso tem que ser levado em consideração. E depois um momento bom da Lua. Aí ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Vênus à tarde, no início da tarde, olha, às 13h17. Que Vênus rege o signo de Touro, né? E novamente, Lua é um dos regentes da triplicidade da Terra. A gente viu alguma coisa semelhante na semana passada sobre as recepções mútuas. Bom, esse momento aqui é abundante, muito bom para os temas comerciais, pensando assim, na moeda, não tanto na troca, porque a troca é mais um assunto de Mercúrio. Mas a compra, atender aos desejos de coisas, né, de nível material mesmo, posses, tem uma facilidade. Lidar com os temas financeiros também, mas também se você tiver que assumir um compromisso, né, porque a gente tem uma característica muito sólida, que facilita essa ideia da manutenção. E os temas são levados até para longo prazo ou de uma maneira bem equilibrada com essa influência. Então é um bom momento para tomar decisão sobre vários temas, inclusive os sentimentais também. O trígono é um facilitador das coisas. E depois também ela vai chegar a um aspecto muito harmonioso, um trígono também a Saturno. E novamente a gente tem essa manutenção de um clima favorável. Agora, para assinatura de contrato, assumir compromissos de nível sentimental, amoroso, compromissos afetivos, embora Vênus tenha uma relação com desejo, Lua tem mais uma relação com sentimentos. Quando a gente fala de amor puro, não tem um único planeta que represente isso, ou um luminar que represente, porque o amor não é só os sentimentos. Quando a gente fala o tema amor, que está falando de relações, envolve sentimentos, sexualidade, troca, verbalização, vários fatores, né? Por isso que nós costumeiramente na astrologia utilizamos muito visão sobre Vênus para entender as questões de nível afetivo. E algumas pessoas criticam. É lógico que o sentido puro dela representa prazer. Mas quem é Vênus? Quem é Afrodite? Deusa do amor, não é isso? Então, pensa quando a gente diz sobre amor, na composição de um relacionamento afetivo, ok? Então é isso que a gente quer dizer. E aí então a gente tem tanto a segunda favorecendo esses temas afetivos, tomadas de compromisso em nível afetivo, ela leva a um tema mais de seriedade, mais harmonioso, é bastante harmonioso, de longo prazo, como também para os temas materiais, financeiros, ou até para comprar aquele item, aquela coisa que você vem desejando há muito tempo, porque há uma característica boa, facilitadora e de estrutura. Então você não vai perder dinheiro fazendo um bom negócio aqui, há uma tendência muito boa para bons negócios. Nós vamos ter na terça a Lua chegando a Gêmeos às 13h47. Bom, Gêmeos é o 12º signo a partir do domicílio da Lua, que é Câncer. E alguns astrólogos antigos diziam que essa posição da Lua em Gêmeos é bastante desafiadora porque é inconstante no humor. Então o ritmo fica bem agitado. E o que vai acontecer também depois da chegada da Lua a Gêmeos é que ela vai chegar a um aspecto desafiador a Mercúrio. No final da tarde, né? Início aqui, final da tarde, a gente está quase no verão, então tá bem claro aqui ainda, às 17h43.
Este momento, então, de oposição entre Lua e Mercúrio é muito desafiador, não tem uma recepção mútua entre os dois e nós temos um clima agitado na comunicação. Pensando em notícias, pode ser um momento em que chegam novas notícias desagradáveis ou que o clima de jornal, notícias de jornal, redes sociais fica muito agitado. Ele é agressivo, é um tipo de influência muito argumentativa sobre os temas que a gente pensa, né? Sobre as ideias que a gente tem em um nível geral pensando, né? Agora, se você estiver pensando em coisas da vida prática, como comércio, estudos, reuniões, tudo que corre aqui sobre temas de Mercúrio também é bem complicadinho. Então, mantenha atenção a como você se posiciona. A mudança de interesse, a tendência a mudar muito rápido em termos de interesse, ela é bem elevada, então as coisas ficam muito oscilantes, não é um bom momento para decidir, nem para comprar, nem para conversar sobre temas importantes. Mantenha atenção aqui. Na quarta, dia 11, Vênus vai chegar à conjunção com Saturno. É uma conjunção muito agradável para as questões materiais, temas financeiros ou investimentos de longo prazo, compras, assuntos todos que envolvam a parte material, mas que sejam de longo prazo. Poderia até ser sobre questão de construção, tal, porque tanto Saturno tendo um tema mais importante sobre a questão de estrutura e Vênus sobre estética e beleza, construir, reformar ambientes, lidar com essa modificação dentro dos ambientes pode ser uma das possibilidades, né? Capricórnio é um signo cardinal, então leva a um certo movimento, não é uma influência parada, mas ela é muito auspiciosa para os temas ligados mais à vida prática material mesmo do que propriamente no nível romântico. Mas também favorece tomadas de decisões para os temas que envolvam desejos de uma maneira geral, mas mantém um foco aqui estável. Na quinta-feira, 12 de dezembro, a Lua está em Gêmeos e o Sol em Sagitário, formando a fase cheia da Lua às 2 horas e 12 minutos. E há uma fase cheia em signos mutáveis, bastante oscilante, muito tida sobre movimento, agitada, aquela coisa que olha de um jeito, depois muda, depois volta. Então essa dinâmica muito instável para os próximos 15 dias surge aqui no humor de maneira geral. Levando em consideração novamente que lunação não é tanto para se investigar sobre mapa individual, porque isso depende muito da composição do seu mapa natal, de uma série de fatores. Geralmente é uma técnica mais empregada para se avaliar condições coletivas, né? Então, essa oposição de luminares em signos mutáveis agita bem, torna inconstante e muita mudança de interesse. Então, a gente vai ter essa oscilação nos temas globais, vendo as coisas se dissolvendo rápido, aí chegando a outras coisas, depois é aquele diz que me diz, sabe? Fala uma coisa, depois volta atrás, depois volta de novo ao mesmo tema, então fica esse ritmo muito inconstante mesmo, dinamizando os próximos 15 dias, né? Agora é uma influência totalmente de mudança, e para se empregar mudanças, ou para se anunciar mudanças também, é um dos climas que eleva a influência, assim, né, que torna bem visível, né? Então a gente tem aqui 15 dias muito voltados para essas questões das mudanças em um nível global. E na quinta, às 20h23, a Lua chega ao signo de Câncer. Quando ela chegar a Câncer às 20h23, ela diminui um pouco esse ritmo agitado dos últimos dias, né? Então a gente tem uma tendência um pouco mais passiva, menos agitada. Mas na sexta-feira, 13 de dezembro, ela se mantém aqui a Lua em Câncer e ela vai chegar a um aspecto desafiador a Júpiter. E aí o que acontece aqui é uma tendência a exageros, então deve se manter a atenção sobre as questões que envolvem negócios ou mesmo um humor, né, que fica um pouco pendente assim nessa condição de supervalorizar as tendências. Fiquem um pouco atentos com essa influência, essa característica, ela desagrega um pouco no humor e não é muito facilitadora dos assuntos materiais e nem dos emocionais, ok? Bom, e no sábado nós vamos ter ainda a Lua em Câncer, ela vai formar um aspecto harmonioso com Marte, que vai acontecer de madrugada, mas levando a influência para amanhã do sábado. E por isso nós temos um clima bem equilibrado aqui, favorecedor ao foco, à estabilidade. Os assuntos emocionais também ganham um pouco mais de facilidade para se ter uma visão direta, né, sobre os temas, né?
Bom, essa influência também é muito facilitadora para poupar, para guardar dinheiro ou para lidar com reestruturações, coisas que precisam ser consertadas. Uma influência bastante poderosa de Marte em Escorpião, aprofundando, né, tanto o olhar como a atitude, a capacidade de resolver as coisas, como também uma lua em Câncer bastante cuidadosa e atenciosa. Então esse trígono é excelente para resolver temas, né? Ele traz esse equilíbrio bem interessante. E depois vamos ter a Lua formando um aspecto de oposição a Saturno e depois em seguida a Vênus. E aí o sábado já não tem muito mais, a partir do meio da manhã, uma influência muito agradável para temas materiais, tomadas de decisão em negócios de assuntos financeiros, porque a oposição, principalmente com Vênus, traz um pouquinho de dificuldade para atender ao desejo, porque pode acontecer muita insatisfação em torno das coisas que a gente quer fazer. Por exemplo, se você estiver pensando em comprar alguma coisa, pode ser difícil encontrar aquilo que você quer comprar, com as características que você quer, né? Ou mesmo em um nível sentimental, emocional, das relações afetivas, essa oposição fala da insatisfação emocional, da dificuldade em lidar com essa tendência mais amorosa, tal, né? Ela acentua muito o nível da insatisfação. E a oposição com Saturno é justamente pouco indicativa para se fechar compromissos, principalmente os de longo prazo, porque vai pegar uma influência de resistência também, de entraves, o humor não é tão bom, e o que fecha muito o nosso olhar sobre perspectivas e oportunidades, né? A gente já vem com esse quadro desde a influência da Lua em oposição a Júpiter, que pega bastante essa visão pouco aberta, né, para as possibilidades. Ela é muito com enfoque único, então acaba dificultando bem essa tendência a encontrar o que quer, na especificação do que quer, ou se satisfazer com o encontro com alguém, por exemplo. Fica bem mais difícil chegar a esse nível de satisfação, de falar, tô contente com o que eu fiz e tal. Então, evitem esse momento se vocês precisarem decidir coisas importantes, né, de qualquer área da vida, ok? E são essas as influências para esta semana de 8 a 14. Eu volto na próxima semana, mas eu pretendo fazer um outro vídeo também aí no meio da semana. Se eu conseguir, tá? Tá um pouquinho complicado, mas se eu conseguir aqui eu posto para você. Já tem um tema aqui bem legal para a gente lidar com os assuntos ligados à mente, doenças emocionais, como a gente consegue investigar algumas coisas pelo mapa natal, tá bom? Um abraço forte para vocês e até a próxima semana. Até mais.